Outono de 1957. Uma tempestade furiosa assolava a pacata cidade de Derry. Estava chovendo havia aproximadamente uma semana. Derry, uma pequena cidade no Maine. Pode parecer tranquila à primeira vista. Suas pequenas casas com seus quintais e cercadinhos, típicos de uma casa padrão americana, faz Derry parecer uma típica cidade do interior em pleno sonho americano. Após a chuva, era certo que um céu azulado devolveria sua beleza e sua pacacidade. Porém, assim como um nevoeiro que esconde tudo que os olhos podem ver, Derry escondia algo mais. Um horror, uma podridão. E não, eu não me limito somente ao cheiro da carcaça apodrecida impregnada nos poços mais profundos que nossa mente é capaz de compreender. Não mesmo. É o mal puro, profundo e de certa forma simples. Porém, algo tão hediondo e ancestral que ninguém seria capaz de se manter são caso descobrisse. E assim como a chuva, cujas suas correntezas levam tudo aos esgotos. Tudo é perdido e esquecido para sempre na escuridão e na podridão, no lugar onde a coisa habita. George tinha apenas 6 anos de idade quando desapareceu no ano de 1957. Uma grande tempestade assolava Derry, e devido aos estragos causados, era fácil imaginar que George havia se tornado vítima dela. Mas para quem leu ou assistiu It, a Coisa, sabe que a história foi completamente diferente. Bill havia feito um barco de papel para George antes da pobre criança encontrar o seu fim em frente a uma boca de lobo, por onde o barco, assim como George, foi perdido de vista na escuridão do esgoto. George queria que Bill estivesse com ele, se divertindo na chuva com seu navio de guerra navegando ferozmente contra a maré. Porém, Bill estava enfrentando uma gripe terrível e não pôde sair. Bill nunca se perdoou. George foi apenas mais uma das muitas vidas tiradas pela coisa. A coisa que habita Derry. O pobre garoto foi ferozmente atacado ao tentar alcançar o barco de dentro dos esgotos. Isso abriu brecha para a coisa que facilmente manipulou o garoto inocente, que devorou seu braço e, numa tentativa desesperada de fuga, o puxou para a escuridão, assim como o barco também foi levado pelas correntezas para a escuridão. It, a Coisa, é um dos melhores livros que eu já li. Um clássico icônico, obra de Stephen King, o rei do terror. A coisa não é um palhaço como muitos pensam. O palhaço é a coisa. Um ser tão complexo que não pode ser compreendido por meros humanos, sem que estes sucumbam à loucura. Não se sabe exatamente de onde ela vem, e, sinceramente, é melhor que não saibamos. A única coisa que sabemos é que ela veio de algum lugar do macroverso, um plano tão incompreensivelmente distante que está fora de nossa dimensão. No Kingverso, o universo de muitas de suas obras, todo o nosso cosmos foi criado por Maturin, que literalmente vomitou o nosso universo. Maturin é uma entidade benevolente que representa a criação, a vida e a estabilidade, além de simbolizar a proteção contra o mal. Apesar de tê-lo criado, sua função na verdade é proteger tudo aquilo criado por Gun, uma outra entidade que já explico. Já a coisa, por outro lado, é o mal, a destruição, o medo e a deturpação. Apesar de inimigos naturais, eles são irmãos, frutos do mesmo Criador. Gun, o Criador, o Pai e, por consequência, o organizador do multiverso. Sua existência emana do Primo,
um plano primordial que está muito além de tudo que é conhecido, sendo descrito como a escuridão depois de tudo. Gun é frequentemente relacionado com a Torre Negra, lugar referenciado por ser o ponto de sustento de toda a criação. No entanto, acho que já dei contextualização suficiente. O que realmente importa aqui é que Maturin e a Coisa, que não possui um nome sendo o pseudônimo Coisa, apenas como ela é normalmente descrita, são representações das vontades de Gun. Maturin é uma grande tartaruga de proporções cósmicas, guardiã reparadora dos nossos cosmos. A Coisa, por outro lado, não tem uma forma, sendo representada apenas por luzes amarelas, as Deadlights, que, ao encaradas por nós, não se sabe bem o que acontece, até porque poucas pessoas as encararam e sobreviveram para contar a história. Na verdade, nem ao menos podem contar, já que aqueles que sobrevivem nem ao menos conseguem descrever, seja por caírem em delírio infinito, seja pela catatonia eterna, seja até mesmo pelo esquecimento. Estes últimos em especial são os mais afortunados, aqueles cujo esquecem, por tamanha incompreensão da coisa, conseguem viver de forma relativamente normal, do contrário dos outros. A descrição mais próxima da aparência real da coisa foi a que Bill forneceu ao quase encarar as Deadlights, quando enfrentou a coisa junto de seus amigos, em 1985, onde o mesmo a descreveu como uma criatura rastejante e de proporções infinitas. Mas seu formato é um segredo que jamais será revelado aos nossos olhos. Pennywise, assim como é conhecida a sua forma favorita, caiu na Terra em um evento cataclísmico milhões de anos antes do primeiro humano surgir. À medida que aquilo foi vivendo, se é que aquilo for capaz de viver, o tempo fez a coisa perceber que a carne humana era extremamente saborosa, ainda mais quando adicionado o tempero do medo. E esse se tornou o modus operandi da coisa. Ela pode se tornar tudo aquilo que é capaz de lhe assustar, seja uma pequena e insignificante barata, terror da grande maioria das mulheres, pelo menos das que eu conheci, até mesmo há traumas profundos há muito escondidos no seu subconsciente. Mas a coisa, assim como um jogador de LoL, prefere uma abordagem um tanto preguiçosa. Adultos também servem de alimento para a coisa. Porém, seus medos são um tanto mais abstratos, dificultando a sua caça. Crianças, por outro lado, você, telespectador, já deve ter entendido. A coisa pode até parecer selvagem e bestial de alguma forma, mas não se engane. A coisa não é só inteligente, mas também extremamente poderosa. Afinal, seu poder se iguala ao de Maturin. Não em natureza, mas sim em contraste. Um foi feito para anular o outro. E seu poder varia. Ela pode se tornar um cachorro, se você tiver fobia de cachorro, mas ela também pode se tornar sua sogra. Tá, brinquei demais. Mas falando sério, seu poder se estende até mesmo a manipular eventos para benefício próprio. Porém, isso só funciona em Derry e unicamente Derry, pois a criatura se instalou na região muito tempo antes da construção da cidade. E isso explica a extensa quantidade de mitos e lendas a respeito de grandes eventos estranhos, geralmente envolvendo desaparecimentos e mortes acontecidos na região em períodos de 27 anos. Sim, 27 anos especificamente, pois a coisa, depois de se alimentar, entra quase que em estado de hibernação, como se fosse um urso. Eu disse anteriormente que a coisa pode manipular eventos e acontecimentos. E isso pode ter ficado tanto confuso, mas vou lhes contar uma pequena história, e de pequena não tem nada, pois se trata de uma tragédia de circunstâncias misteriosas. Em 1929, um circo havia chegado em Derry. Naquela época, os circos estavam estourando no mundo inteiro,
e suas atrações, suas magias, abalavam o imaginário infantil. Adivinha o que o circo tem como uma de suas principais atrações? Vou lhes dar algumas dicas. Tem uma pele pálida, narizes vermelhos, tufos vermelhos em suas cabeças brancas e carecas. Já adivinharam? Bem, muitos os temem, porém, é inegável que palhaços eram as principais atrações de quase qualquer circo na esmagadora maioria das vezes. E eu tenho que admitir, a coisa foi genial. Continuando a história, é um tanto difícil descrever tamanha tragédia, pois foram incontáveis as vítimas feitas pelas chamas do incêndio que ocorreu nesse circo. Que Deus os tenha. Sabe o que é mais cruel disso tudo? É que o incêndio desencadeou uma grande onda de desaparecimentos em Derry, sendo a grande maioria de crianças. Entenderam que tudo foi conveniente até demais para a criatura. Parece até que Derry faz parte de um grande e elaborado script que a coisa está constantemente escrevendo, levando tudo e todos até ela. Deveriam ter colocado ela para ter escrito Coringa 2. Tudo faz sentido. Essa foi a primeira aparição de sua forma principal. Nessa aparição, houve um incêndio de circunstâncias desconhecidas, e desse incêndio vieram os desaparecimentos que duraram pelo menos até os anos 30. Lembro do começo desse vídeo? 1957, 27 anos depois. O que faz a criatura de Stephen King ser tão assustadora não é só a sua presença e seu poder físico, mas a forma que ela influencia de forma quase que pré-determinada as coisas de acontecerem. É a sua capacidade de mudar de forma, de alterar seus sentidos e, na cena em que o George desaparece, entre aspas, a coisa o faz sentir cheiros. Cheiros esses de pipoca, algodão doce e amendoim torrado. Ela consegue emular o cheiro de nostalgia e felicidade, o cheiro da luz, justamente para pegar suas vítimas de forma predatória e cruel. Poderia ser selvagem, mas é só sádico. Eu descrevo o Pennywise como um peixe-diabo negro, uma criatura das profundezas escuras que cria uma luz em minha escuridão, que atrai pobres pequenos peixes para sua luz, que realmente ilumina. Porém, a iluminação também revela seus dentes afiados, assim como aconteceu com George em seu cruel destino em 1957. E assim como as luzes amarelas, sua luz também flutua na escuridão. Apesar de derrotado em 1985, derrotado, não morto, a coisa é algo primordial, e a sua existência não pode ser simplesmente exterminada, justamente por ser contra as leis da natureza. E por mais maligna que a coisa possa ser, e sua derrota realmente ser um trunfo, pois simboliza que somos capazes de vencer nossos próprios medos, no fim, todos nós nos esqueceremos dela, assim como qualquer um depois de acordar ao ter um pesadelo. Pois você sabe que foi só um pesadelo, ou você acha que foi. E ao olhar para as estrelas, saiba que uma delas, uma das centenas de bilhões de estrelas que você encara, uma delas pode ser a casa da coisa, pode ser de onde ela vem. E sinceramente, é melhor torcer para que nossa significância nos esconda, não só da coisa, mas de qualquer outra criatura que possa surgir. Porém, conhecendo o desfecho que quase qualquer história de horror cósmico, é melhor que torçamos para que não estejamos mais vivos quando o próximo grande cataclisma ocorrer.